Olá, doutor, olá, doutora. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas ao Congresso do professor Hermes Arraes Alencar. Isso mesmo, ao segundo Congresso Online dos cursos do professor Hermes Arraes Alencar, um grande professor do direito previdenciário, o meu amigo, referência aí para todos nós, notadamente quando o tema é cálculo previdenciário. Pois bem, quero aqui saudá-los, quero aqui também cumprimentá-los, ainda que à distância, ainda que pelos meios virtuais, mas esse é o nosso novo normal. Espero que o doutor esteja bem, espero que a doutora também esteja bem, se cuidando, cuidando dos seus e cuidando dos próximos. Quero dizer que me sinto muito honrado, muito feliz e estar participando pela segunda vez deste congresso, que já é uma referência, já é uma grande notícia para os advogados, para os profissionais do direito previdenciário. Isso mesmo, congresso online do professor Hermes Arraes Alencar. Quero aqui, depois de saudá-los, me apresentar. Sou o professor Sérgio Salvador, de Minas Gerais, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Previdenciário e em Processo Civil, advogado em Minas Gerais, conselheiro da OAB, escritor pelas editoras Conceito, LTR, Revista dos Tribunais, Lujur, Juruá e editora Foco. Sou também professor universitário, docente de diversos cursos, seja de graduação, seja de pós-graduação. E também sou escritor, palestrante, conferencista e professor de cursinhos preparatórios. Assim como o doutor e assim como a doutora, sou mais um eterno estudioso e apaixonado pelo direito previdenciário. Aliás, é a razão pela qual nós aqui nos encontramos para um bate-papo, para uma rápida conferência dentro desse exitoso congresso acerca de temas mais do que importantes na jornada do profissional do direito previdenciário. Aliás, essa é uma tônica, uma grande característica do professor Hermes Arraes Alencar, trazer os desafios do dia a dia para aquele que escolheu o direito previdenciário como um caminho profissional. E quero aqui abrir um parênteses. Direito previdenciário, o ramo jurídico que mais cresceu nos últimos anos, está entre as 5 áreas das especializações mais procuradas do Brasil. É o ramo do direito que mais produz eventos nacionais e até mesmo internacional. Saibam que em agosto de 2019 estivemos, não só eu, mas cerca de 40 professores e pesquisadores brasileiros na tradicionalíssima e conhecidíssima Faculdade de Direito de Harvard, lá na cidade de Boston, no litoral norte dos Estados Unidos. E ali, durante uma semana, aprendemos, estudamos e debatemos o modelo norte-americano de previdência social. Foi um grande marco para todos nós, uma experiência inigualável e um local muito peculiar, Faculdade de Direito de Harvard. Pois bem, e o direito previdenciário que ainda estará brevemente no exame da ordem. Isso mesmo, já foi aprovado pelo Conselho do Exame da Ordem da OAB Federal e em breve teremos o direito previdenciário como disciplina obrigatória do temido exame da OAB. Imagine, doutor, imagine, doutora, que aí os cursinhos preparatórios não irão convidar, contratar os especialistas em direito previdenciário, mas sim irão laçar no mercado, até porque são poucos. E aqui, nos cursos do professor Hermes Arraes Alencar, você adentra nesse universo. Esse universo
altamente exitoso. Continue firme nos seus estudos e nos seus propósitos dentro do direito previdenciário. Semeie, que em pouco tempo você colherá bons frutos. Tudo bem? Esse é o meu desejo ao doutor e à doutora. Pois bem, longe aqui de exaurir o tema, mas o professor Hermes me incumbiu de trabalhar com o doutor e com a doutora, com os nossos congressistas ou painelistas, né? Sobre temas importantes dessa caminhada previdenciária. E para mim, foi confiado abordar o enunciado de número 3 do CRPS, do Conselho de Recursos da Previdência Social. Antes de adentrar no texto em si desse enunciado, quero aqui destacar a importância da jurisprudência administrativa previdenciária, que ela muito nos ajuda, que ela muito nos ensina e que ela também vincula atos previdenciários do campo administrativo e que ela também pode ser muito útil, uma ferramenta poderosa para um processo judicial. Afinal de contas, na leitura do artigo 319 do CPC, que traz os requisitos da petição inicial, nós temos um inciso que fala dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. E por que não a jurisprudência administrativa previdenciária ser um fundamento jurídico do nosso pedido? Por isso que a caminhada administrativa, hoje, para o profissional do direito, é de suma importância. Pense bem em explorar um processo administrativo, não só para o êxito do seu cliente, da sua cliente, mas também para ser prova fática e ainda argumento jurídico para uma relação processual judicial. Pois bem, o CRPS, que é o órgão de cúpula, é o órgão que trata do recurso dentro da caminhada administrativa. E lá ele faz a edição de enunciados, que seria equivalente para nós como súmulas da justiça. Portanto, são enunciados que vinculam toda a hierarquia administrativa previdenciária, ou deveria vincular do ponto de vista técnico. Pois bem, o enunciado 3 traz a seguinte redação: a comprovação do tempo de contribuição, mediante ação trabalhista transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos constantes nos autos do processo judicial ou administrativo. Não será admitida para os fins previstos na legislação previdenciária prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Não será exigido o início de prova material se o objeto da ação trabalhista for a reintegração ou a complementação de remuneração, desde que devidamente comprovado o vínculo anterior em ambos os casos. Pois bem, esse é o texto do enunciado 3. Um texto um pouco longo, um texto novo, um texto atualizado, porque durante muito tempo tivemos um texto reduzido. Mais recentemente, mediante uma portaria do nosso governo, alguns enunciados foram retificados, atualizados e alguns extintos. O enunciado 3, ele traz uma linha defensiva do INSS, tanto do ponto de vista judicial quanto administrativo, que é não aceitar meramente a prova oral ou especificamente a prova testemunhal para a prova de tempo de serviço, para a prova de tempo de contribuição, para a prova, por exemplo, de tempo de trabalho ou relação de emprego. Há um entendimento previdenciário de que deve ter o início ou indício de prova material, que seriam documentos contemporâneos à época da prestação de serviço. Enunciado extremamente polêmico e que entra em contradição com a jurisprudência previdenciária, que entende, por exemplo, que meramente a prova testemunhal seria suficiente para a prova do alegado. E ainda temos súmulas da TN1 que informam a possibilidade de um mero acordo trabalhista ser entendido como um indício ou início de prova material.
A bem da verdade, essa resistência é uma resistência muito grande do ponto de vista administrativo, que não ocorre mais do ponto de vista judicial. Até porque, guardadas decisões judiciais diferenciadas ou que não adotam essa linha mais aberta, mas a grande maioria da jurisprudência previdenciária entende que a prova oral, por si só, seria suficiente para a prova do tempo para efeitos da relação previdenciária. O que vale dizer, por exemplo, que uma reclamação trabalhista ancorada meramente em testemunhas seria possível para subsidiar o julgador no seu livre convencimento motivado e fazer o reconhecimento do tempo na ação trabalhista e, após o trânsito em julgado, levar esse tempo perante o INSS. É bem na verdade, esse enunciado, ele evoluiu, porque ele traz no seu inciso 2 que nas hipóteses de reintegração do empregado ao seu posto de trabalho e na ideia de revisão de benefício previdenciário, né, em que o salário de contribuição ele já existe, estaria isenta dessa necessidade do início ou indício de prova material. Pois bem, no campo administrativo é um enunciado que traz muita resistência. Eu não aconselho ao doutor e à doutora, se estiverem nesse cenário, que continuem na caminhada administrativa e levem o caso ao judiciário por vários elementos. Ora, o sistema probatório, ele não é tarifado, ele é harmonioso. O indício ou início de prova material, que seria uma característica de um documento, tem o mesmo peso de uma prova oral, de uma prova pericial, de um depoimento pessoal. O sistema probatório judicial, ele é harmonioso, não tem uma prova melhor ou mais importante do que as demais. E em muitas situações em que há o reconhecimento do vínculo de emprego, por exemplo, existe a contribuição previdenciária. E nós verificamos que no artigo 201 do texto constitucional, em um dos seus parágrafos, está dizendo que a contribuição, o salário de contribuição, ou os ganhos habituais do empregado, seja com remuneração, seja com salário, deve repercutir no plano de benefícios, no plano da proteção. E nós temos também a regra da contrapartida, aliás, é um tema dos meus últimos livros, a sua leitura do ponto de vista da proteção. Às vezes, realizamos a leitura da contrapartida apenas na relação previdenciária de custeio, mas não na relação previdenciária protetiva. Ora, o 195, parágrafo 5º, diz para todos nós que nenhum benefício ou prestação da Previdência poderá ser majorada, estendida ou ampliada sem a fonte do custeio. Mas e o contrário, quando há a fonte do custeio e não há proteção? Não é o caso em que, por força de uma ação trabalhista com trânsito julgado, também ocorreram as contribuições previdenciárias vertidas ao sistema? E aí a pessoa não tem a proteção. Então, nós temos uma regra da contrapartida unicamente fiscal e não protetiva. Não é isso que eu defendo, não é isso, inclusive, que eu mostro no meu livro, recentemente publicado pela editora Juruá. Mas isso, doutor, e isso, doutora, apenas algumas reflexões sobre um tema de suma importância. Do ponto de vista que, se há contribuições vertidas por um fato gerador de uma ação trabalhista, é evidente que deve ocorrer também a proteção. E por que o INSS não adentra com uma ação rescisória ou uma ação de nulidade, ou ele não se habilita no fluxo da ação trabalhista para questionar aquele tempo de trabalho debatido na ação laboral? Logo, doutor, logo, doutora, aqui já finalizando, um tema de suma importância, mas um enunciado que ele traz avanços, que ele traz situações em que esse início de prova ele é dispensado. Mas aqui uma judicialização deverá ser necessária. Aliás, um dos temas dos meus últimos livros, a sentença trabalhista e suas repercussões no direito previdenciário, pela editora LTR, livro que fiz com o professor Teodoro Vicente Agostinho e com o juiz do trabalho Marcos Scalércio. Aqui também exploramos essa temática e com várias outras teses, com várias outras reflexões. Desse modo,
quero aqui encerrar a minha participação. Mais uma vez, agradecer ao meu amigo professor Hermes e parabenizar você, doutor, você, doutora, que está aqui comigo, que está conosco, trazendo um plus à tua caminhada, trazendo um diferencial à tua carreira jurídica. Parabéns por isso. E certamente nos veremos em breve. Estou nas redes sociais, Sérgio Salvador. Basta me procurar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube e também na minha página pessoal. Espero vê-los em breve. Quero aqui deixar o meu até logo, um grande abraço e em breve nos veremos.